Hoje você não sai desse vídeo sem aprender a ligar o capacitor nos bornes do compressor. Uma das maiores dúvidas que o pessoal tem quando vai mexer em máquinas on-off, ou seja, máquinas não inverter, é como conectar o capacitor nos bornes do compressor. Uma dúvida muito comum para o pessoal que está iniciando na área. A dúvida ela acontece muito por conta de que você não desenvolveu ainda uma metodologia, um passo a passo, né, um script. Então por isso que eu vou te ajudar, deixar aqui para você mastigado um script que se você seguir não tem como errar. Então vai te ajudar muito em campo. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é identificar os pinos C, R e S na borneira do compressor. Então você vai pegar um papel e uma caneta, é imprescindível que você faça a utilização de papel e caneta, faça as anotações, isso vai te ajudar no resultado final. Então você vai fazer um desenho, vai fazer um círculo, como está aqui na imagem, e 3 círculos pequenos dentro desse círculo maior, que são representações dos bornes do compressor, certo? Você está olhando a vista superior, então como se você estivesse olhando o compressor de cima para baixo. Então aqueles 3 pinos ali representam os 3 bornes que você está olhando do compressor. Agora que você tem o desenho em mãos, nós vamos desenhar 3 resistores ali, só para facilitar o entendimento, que é referente às 3 resistências que você tem de cada bobina do compressor. Na verdade não são resistores, eles são bobinas, só que elas têm um valor resistivo. Então a gente desenha um resistor ao invés de desenhar uma bobina, Então são 3 resistores fechando o ciclo de resistividade de cada uma das bobinas. Então agora o que nós vamos fazer é, usando um multímetro ou um alicate amperímetro, descobrir cada uma das resistências do bobinado desse compressor. Vamos fazer 3 medidas e anotar no papel. Lembrando que o multímetro ele deve estar na escala de ohms, de resistência, preferencialmente na resistência de menor valor do seu multímetro. Então, no nosso caso aqui, a gente está usando um Minipa, um ET3200, nós vamos colocar na escala de 200, que junto com a escala de resistência tem um bip, Então ele vai bipar, ele vai dar um barulho sonoro e medir a resistência. Com as ponteiras de prova do multímetro na mão, nós vamos medir a primeira resistência, no caso aqui, a que está do lado direito do triângulo, certo? Aí vamos supor que a gente achou ali 1 ohm, Então a primeira resistência você anota lá 1 ohm do lado direito. Depois nós vamos medir a segunda resistência. Vamos usar a resistência de baixo ali, medimos ela, encontramos 1.5. Depois a terceira medida, terceira resistência, encontramos 2.5. Então nós acabamos de fechar o nosso triângulo, Encontrou a resistência do lado direito, a resistência de baixo, a resistência do lado esquerdo, Você percebe que uma é uma resistência mais baixa, uma é uma resistência intermediária e uma é uma resistência maior, Alguns livros, algumas referências técnicas falam que a resistência maior é a soma das duas menores, Mas nem sempre isso é verdadeiro. Você vai ver que em campo, na prática, os números não vão bater exatos assim, Você vai somar a menor e a intermediária e vai dar a maior. Não, isso não vai acontecer na prática, mas é mais ou menos um valor aproximado, certo? Agora nós vamos escolher 2 resistências daquelas 3 medidas, Sempre vai ser a menor e a maior. É só isso. Você vai pegar a menor e a maior. E agora entra o Cristiano Ronaldo, robozão aqui na nossa metodologia, por isso que ele aparece aqui na foto. Ele vai nos ajudar a decorar uma frase que você não vai esquecer e não vai errar mais em campo na hora de analisar e achar o CRS, Então a frase é a seguinte, CRS é parecido com CR7, O S é o de 7. Então fica a mesma coisa, a mesma analogia, CRS e CR7. A frase é a seguinte, CRS foi da base ao topo. E de fato, o Cristiano Ronaldo foi da base ao topo, ele começou nos juniores, acho que do Sport, se não me engano, e foi desenvolvendo sua carreira, foi para o Manchester, foi para o Real Madrid, onde foi várias vezes o melhor jogador do mundo, Então, faz sentido a frase, CR7 foi da base ao topo. Então, a frase é CRS da base ao topo. Com essa informação em mãos, agora nós vamos fazer a coisa mais importante. Nós vamos traçar um caminho da base ao topo e esse caminho vai ser o caminho CRS. Olha só, você vai sair da base, que é a resistência menor, e vai ir em direção ao topo, que é a resistência maior. Esse caminho vai ser justamente o caminho do C, do R e do S. Sempre vai ser assim. Você traça um caminho da base ao topo. CRS foi da base ao topo. Então você vai sair da base e vai em direção ao topo. Saindo da base você vai ter o C. No meio você vai ter o R e no final você vai ter o S. Acabou. Vamos testar? Vamos ver isso em outras configurações de resistência, vamos ver se funciona? Aqui nós já temos uma ordem bem diferente, Então vamos lá. No lado esquerdo 1.1, embaixo 1.7 e no lado direito 2.8, certo? Então a resistência menor 1.1, a resistência maior 2.8. A resistência menor é a base e o 2.8 é o topo, perfeito? Então nós vamos traçar um caminho que vai da base ao topo.
E esse caminho vai ter o caminho do C, do R e do S. Acabou, é só isso. CRS, da base em direção ao topo. Uma última ordem agora para você, tá? Na verdade, você pode fazer em qualquer ordem, isso sempre vai dar certo. Vamos fazer mais uma vez. 1.1 do lado direito, 1.6 do lado esquerdo, 2.7 embaixo. 1.1 é a base, 2.7 é o topo. Então, nós vamos traçar um caminho da base em direção ao topo. E as resistências serão C, R e S, da base em direção ao topo. É tão simples quanto isso. Agora que você tomou nota no papel, você vai estar olhando para o papel de frente para o compressor, na mesma ordem, né, na mesma sequência. Então, supondo que essa sequência seja a mesma da nossa aqui, tá? C em cima, R embaixo do lado direito e S embaixo do lado esquerdo. CRS, certo? Agora, com base nessas informações, a gente já tem condições de conectar o capacitor no compressor. Vamos fazer isso, vamos lá. Então, lembrando que ali no nosso desenho, a borneira, tá? É a borneira da condensadora, certo? Então, no nosso caso aqui na nossa simulação, a evaporadora está trazendo os comandos, tá? É uma máquina on-off, né? Lembre-se que é uma máquina on-off. Pino 1 vai ser o comando de acionamento do compressor e pino 2 vai ser o N, tá? Que é o comum. Então, vamos lá. A partir disso, nós vamos começar a ligação pelo pino N. Pino N que sai da borneira, que veio lá da unidade evaporadora, ela vai no primeiro pino do capacitor, assim como está na foto, certo? Então, a gente já tem uma conexão, o N no capacitor. Agora, nós vamos pegar esse mesmo pino, tá? Fazer um cabo duplo nele e vamos esticar ele até o R, certo? Então, a primeira coisa que você tem que memorizar é que o N, ele vai no R e num pino do capacitor. Agora que você já conectou o cabo N, vamos conectar o cabo 1. O 1 seria a fase que está vindo lá da evaporadora, certo? Está chegando na borneira da condensadora e a partir dela a gente vai ligar ela direto no C, no borne C do compressor, direto, sem passar pelo capacitor. Agora basta a gente conectar o último pino que estava faltando, né? É um pino do capacitor e um borne do compressor. Então vamos ligar um no outro. Esse mesmo pino do capacitor que está sobrando com o borne do compressor que está sobrando também. Como está na nossa foto ali na cor verde. E feito isso, tá aí o nosso desenho. Missão cumprida, conseguimos conectar a borneira da condensadora no capacitor e, por sua vez, no compressor. Então tá todo mundo ligado, tá? Se a máquina estiver no seu pleno estado de funcionamento, não tiver nenhum outro tipo de defeito, você vai ligar o controle remoto, a máquina vai sair funcionando sem problema nenhum. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixa o like se você gostou, deixa o comentário se você acha que é necessário, compartilhe com aquele amigo que também é apaixonado por climatização e refrigeração.